A Jurema, ela não existiu em Pernambuco antes de 2020. O TikTok e outras redes sociais hoje em dia são terra sem lei, onde cada um fala o que quer, sem um embasamento, sem um conhecimento prévio, e é algo muito ruim isso, né? Pessoas que propagam uma informação que não condiz e acaba tendo os seus seguidores acatando aquela informação como sendo verídica. Então a gente tem o caso desse indivíduo que se diz babalaô, se diz mestre de quimbanda, se diz historiador e afirma categoricamente que passou a existir Jurema a partir de 2020 em Pernambuco. Porém, se a gente for fazer uma pesquisa histórica, a gente tem até imagens de 1938 ou até antes de rituais de Jurema acontecendo. Ele afirma que só o culto era uma coisa de catimbozeiros, que era um culto meio que solitário, individual, que sim, poderia existir as rezadeiras, os catimbozeiros que trabalhavam de uma forma solitária. Mas não quer dizer que o culto da Jurema não existia em terreiros, em grupos, né, em casas, onde se fazia o culto coletivo, né? E aí ele afirma que em Pernambuco não existia, só passou a existir de 2020 em diante, ou seja, 4 anos que a Jurema surgiu, fonte, vozes da cabeça dele. E para piorar a situação, ele afirma que o pé da Jurema, a Jurema nem tem tanta finalidade na ritualística sagrada do culto, que é muito mais comum árvores como o joá e o umbu serem consideradas sagradas que a própria Jurema. Então mostra mais uma vez o quanto essa pessoa sabe pouco de uma religião que ele não professa e que ele quer falar. Então que cada um se atenha ao seu quadrado, cada um venha falar daquilo que sabe. Porque se você não sabe, você é um ignorante sobre um assunto, é melhor ficar calado do que falar besteira. Se a gente pegar a árvore da Jurema, que inclusive a própria esposa também fez um vídeo de um comentário meu, falando que a árvore também não tem essa importância, sendo que quem é juremeiro não vai dar pérolas para quem não merece. Então, a árvore da Jurema ela tem finalidades múltiplas e só sabe quem bebe dessa fonte. E não é aqui eu que vou estar falando a respeito de como ela é utilizada, para quais finalidades, que inclusive tem finalidades medicinais, mas para esses dois indivíduos só serve para fazer carvão. Sim, é utilizada no Nordeste para fazer carvão. O Nordeste é o berço da Jurema, é o berço do catimbó. E a gente tem espalhado desde Alhandra, Rio Grande do Norte, Ceará, vários estados e municípios onde a Jurema ela se espalhou, criou galhos, ramas. E não é porque uma pessoa vive em Pernambuco, que eu também já morei em Pernambuco, já morei em Caruaru, ele conhece a redondeza dele. Ele não conhece cada centímetro do estado de Pernambuco para fazer essa afirmação categórica. Infelizmente, as redes sociais elas estão cheias de pessoas que falam coisas não condizentes. E esse é mais um. Para uma pessoa que se diz historiador, eu acho que o mínimo que uma pessoa dessa poderia fazer é estudar, é pesquisar e saber todo o contexto histórico que existe de uma religião, já que quer falar sobre esse assunto. Cabe, então, estudar. A Jurema é disseminada em todo o Nordeste. Ela surgiu a partir da pagelança indígena e não de índios, como o próprio historiador diz que até foi casado com a Índia. Tem a sua influência muito grande dos indígenas, tem influência portuguesa após a miscigenação de europeus com os indígenas, posteriormente de negros com europeus e indígenas, e com isso foi se agregando alguns valores, alguns conhecimentos, algumas ciências acerca da religiosidade e se formou esse amálgama onde a gente chama atualmente de Jurema. E a gente não tem como dissociar uma coisa da outra. Jurema, ela não é umbanda, Jurema não é candomblé, ela pode ter alguns elementos aqui e acolá de um e de outro,
mas ela tem o seu culto típico, ela tem os seus cachimbos, ela tem a sua bebida, elas têm o seu ritmo, ela tem os seus tambores apropriados para o toque, então ela tem uma característica formada, não vem de agora. E aí ele fala que o governo quis fazer um serviço de divulgação do toré, de não sei das quantas, numa época de repressão. É um tanto questionável essa questão de divulgação. Tanto é que houve perseguição por parte do próprio governo em relação aos juremeiros. Tanto é que existem algumas modalidades de jurema que são feitas de forma a despistar essas autoridades. Tem modalidades de jurema, né, de se tocar a jurema de uma forma mais discreta, e só quem sabe é quem pertence. Então é isso, esse é meu recado, a minha indignação por pessoas que falam coisas que tiraram de Vozes da cabeça ou de qualquer outro lugar.